Caros telespectadores, estamos aqui com muita alegria e com muito prazer para discutirmos um pouquinho, inicialmente, a respeito de mercado. O mercado está num momento muito interessante. Houve uma alta significativa do dólar, que está em 3,11. Então, de um dia para outro, ele aumentou um pouquinho, mas não foi assim tão grande. Mas a alta é significativa, e especialmente na Bolsa, que subiu rapidamente de um dia para outro, 1,70. E, na verdade, o que há, digamos, de importante em relação à Bolsa é que ela atingiu 74.500 pontos, o que é um recorde, um número de pontos, que significa o total de negociações, aproximadamente, que nós não tínhamos desde 2008. É um recorde histórico. E por que a Bolsa está assim, digamos, um tanto frenética, com todos os investidores e aplicadores, compradores e vendedores de ações e de títulos e papéis, e mercado presente, mercado futuro, todos excitados? Porque há uma entrada bastante significativa de dinheiro de fora, isto é, investidores estrangeiros colocando dinheiro aqui no país. Os juros estão em queda, isto é, quando a remuneração do dinheiro começa a cair, as pessoas se voltam para os outros mercados, como a Bolsa. E por último, mas não menos importante, a recuperação da economia, que está cada vez se mostrando mais forte e mais positiva. O mercado está prevendo, então, dessa forma, um crescimento um pouquinho maior do PIB para esse ano. Em vez de o que alguns estavam falando de 0,5% ou 1% negativo, o mercado como um todo, e os analistas e economistas e empresários estão dizendo que ele deve crescer 0,6% esse ano. E o ano que vem, 2,10%. Que aumentou um pouquinho de 2%, que era a previsão, digamos assim, generalizada. A inflação continua caindo de 3,38 para 3,14, e agora se fala que esse é novamente um recorde histórico para a inflação brasileira, 3% e 14% neste ano, o que, vamos lá, comparando com tempos e outras situações, é algo espetacular. E, por último, os juros continuam caindo. A Selic, que é a taxa básica do sistema, ela está em 8,25, deve fechar em 7,25 logo, e provavelmente ela vai encerrar o ano de 2017 em 7%. E, digamos, esse ótimo ambiente para o desenvolvimento econômico também, por uma estranha situação, está ocorrendo nos Estados Unidos e na América do Norte, o que significa um ambiente generalizado bastante bom do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, político, militar, etc. Essa é uma outra situação. E no Brasil, para chegarmos ao fim dessa pequena apresentação de mercado, do ponto de vista político, há uma paralisia generalizada. Nossos políticos estão ou pensando na própria sobrevivência, ou pensando o que fazer como baratas tontas, e as reformas estão emperradas. Um amigo me pergunta, um amigo, digamos, bastante cético, para que serve mesmo o Congresso? Essa resposta parece até um pouco difícil, porque a gente poderia pensar melhor, talvez. Para que servem os nossos políticos? Muito bem, nós vamos conversar hoje com uma pessoa que há tempos nós temos bastante interesse em discutir aqui alguns assuntos referentes, que é Dr. René Cardoso Braga, que é da área do direito e é o promotor de justiça do Ministério Público aqui de Lages. Dr. René, eu queria lhe perguntar a respeito de uma percepção que as pessoas têm de modo generalizado a respeito de um aparente conflito entre instituições aqui no Brasil. O Congresso, por exemplo, está contra a Procuradoria-Geral, está contra o juiz Moro,
O STF se defende de alguma acusação completamente absurda, na minha opinião. A presidência da República está sendo atacada por todos os lados, temos vários políticos na cadeia. Que momento é esse que estamos vivendo no Brasil? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite para participar. Nós vivemos um momento de crise e uma oportunidade de amadurecimento. A história da evolução, ela parte de momentos de conflito, de discórdia, de destruição para se reviver e buscar algo melhor. Esse é o momento que nós estamos vivendo, um momento de crise, um momento de conflito institucional em várias esferas, e que daí a gente pode ou afundar nessa crise ou eventualmente virar a página, amadurecer e evoluir. Tá certo. Algumas instituições, na minha opinião, têm apresentado um comportamento exemplar, né? Algumas instituições são, digamos assim, irrepreensíveis, como o Banco Central, que na minha área da economia tem sido dessa forma, como eu disse, né? O próprio STF tem agido de uma maneira que provoca a atenção e até mesmo a satisfação da sociedade. Eu diria também a Polícia Federal e o Ministério Público, enquanto que outras instituições aparentemente estão exorbitando de suas funções, como a Procuradoria-Geral da República e também alguns senadores e presidentes de comissões do Senado e do Congresso. Na sua opinião, não é errada essa atitude de permanentemente ou quase permanentemente estar a fomentar crises na República? Na verdade, assim, a minha visão é um pouco diferente. Entendo. Né? Primeiro que as instituições são compostas por seres humanos. As instituições não existem por elas próprias. Como instituições compostas por seres humanos, todos nós somos falíveis, né? Todos estão sujeitos a erros e acertos. E assim também as instituições, elas podem acertar e podem errar. No quadro atual da República, penso que a Procuradoria da República tem feito um papel também exemplar e de fundamental importância na construção de um futuro. E explico por quê. A Procuradoria tem, de forma bastante coerente, atuado em face de todas as linhas político-partidárias existentes no país. Não há uma preferência em se perseguir A, B ou C. Todos os maiores líderes políticos, todas as maiores agremiações partidárias foram ou são alvo de investigações e ações da Procuradoria da República, e cito aqui especificamente a Procuradoria da República. Isso demonstra que há uma atuação coerente e de forma igualitária. Nós estamos construindo um Brasil com base na justiça. E a minha preocupação em se acreditar que essas ações da Procuradoria visam uma destruição ou atrapalham o crescimento, elas, penso eu, partem de uma premissa equivocada. Nós podemos ter um crescimento agora grande, se abafando tudo, mas sem base sólida. Nós somos um país gigante, mas construído numa base fraca. O que me parece que nós temos que fazer vamos construir uma base forte para daí sim termos um crescimento verdadeiro. E só como economista sabe que nós vivemos ciclos, né, virtuosos e de destruição. Por que não sempre num caminho ascendente? Porque a nossa base sempre foi fraca, sempre foi com base na corrupção, no não privilegiar a educação, no se permitir esses acordos, essas interferências espúrias. Na nossa visão, claro que é uma visão bastante particularizada dos economistas, né? As instituições estáveis e que têm um bom funcionamento, elas permitem o crescimento econômico. Melhor, elas permitem o desenvolvimento econômico. E até eu sempre menciono, e vale a pena recordar, que na década de 80, ou começo dos anos 90, um economista ganhou o Prêmio Nobel por ter apresentado vários trabalhos muito relevantes, provando que o progresso de um país depende das suas instituições. Agora, se as instituições estão em permanente polvorosa, isso é o meu ponto, né?
estão em permanente polvorosa. E como disse o procurador Janot, disparando flechas, né? Eu não acredito que isso contribui. E até a gente menciona o risco de todo esse conflito brasiliense e muito particular entre os poderes lá, contaminar a economia, coisa que nós não queremos. E por uma das razões muito, muito forte, que é o desemprego de 14 milhões de brasileiros. Ora, se nós temos 14 milhões de brasileiros digamos assim, numa situação muito difícil de sofrimento, por que as instituições não adotam um outro comportamento, pelo menos um pouco mais sereno, para contribuir com a retomada do crescimento que é uma plantinha bem frágil ainda? Eu não sei se eu estou exagerando no cenário, né? Mas qual a sua opinião? Não seria melhor ou isso faz parte exatamente? Assim, uma briga não se faz com uma pessoa só. É verdade. Né? Então, para que tenha uma reação, tem que ter ocorrido uma ação. A atividade do Ministério Público é sempre uma reação a um ilícito. Esse pacto, me parece, é muito mais dos que são processados, que deveriam entender a importância do seu papel frente ao Brasil, do que de quem investiga. E vou lhe dar um exemplo prático, real, imediato. Nós vimos, ao longo aí dos últimos anos, né, o exemplo do ex-ministro Gedel. Ele foi a público na televisão, se disse perseguido. Ele era uma dessas pessoas do mais alto escalão. E nós vimos o que foi encontrado agora recente, ligado a ele, não se tem ainda elementos suficientes, mas ligado a ele, o valor equivalente a um dos 10 maiores roubos da história da humanidade. Como não lançar uma flecha num cidadão deste? É verdade. Esse dinheiro, se a gente for aqui no hospital de Lages, faria falta? Faz muita falta. Com certeza. Então, esse é o problema. A briga não é feita pelo Ministério Público ou por quem quer processar. A briga depende de dois. E daí, por isso que eu digo, como não lançar flecha em situações extremamente graves como essas que a gente está vivendo e vendo hoje. Por isso a importância de se construir uma base sólida, com educação, para que nossos políticos e a nossa população saiba votar e escolher seus representantes, para que se tenha um verdadeiro amadurecimento dessa sociedade e aí sim a construção disso que eu digo que é a base sólida, com desenvolvimento sustentável, com qualidade de vida e com uma população que tenha, né, minimamente seus direitos atendidos. Mas, em todo caso, o que a gente poderia, digamos, colocar no meio da sua argumentação é que a Polícia Federal e o Ministério Público, digamos, agindo mesmo exemplarmente, o que acontece é que há uma espécie de colisão com as nossas leis complacentes, as nossas leis especialmente boazinhas com os ricos. Eu estou fazendo uma afirmação provocativa, naturalmente. Mas a impressão que a gente tem, digamos, como espectador, é que, por exemplo, no caso que mencionou do Gedel Viana, Gedel ex-ministro, não se acredita que ele vá cumprir, por exemplo, uma pena de 20 anos, nem mesmo 10 anos. Ou seja, há uma tremenda complacência com um crime horroroso como esse. Um crime, por exemplo, como daquele prefeito do Rio de Janeiro, que abiscoitou dinheiro para os flagelados de uma inundação. Famílias que morreram, perderam a casa, centenas, milhares de pessoas, não receberam o dinheiro porque alguém roubou. E era a pessoa responsável pelos fundos. E, em seguida, digamos que a punição tenha sido muito suave. O que nós temos? Não temos uma necessidade de reforma, então, doutor Neto? Reformas... uma reforma jurídica ou das contínuas, claro. Né? O exemplo que se cita é que há alguns anos, né, passados, nós não tínhamos a legislação que trata das organizações criminosas. Investigar e punir crimes do colarinho branco era algo impensável. E hoje isso já é uma realidade.
Então, a crise tem que gerar oportunidade para um amadurecimento e para melhoria dessas condições de punição a esses agentes corruptos, esses agentes que desfalcam a sociedade. Mas eu acho que o maior fator é investirmos em cultura e educação. Eu acho que essa é a base de tudo, de uma sociedade sólida, de uma sociedade que consiga realmente caminhar com as suas próprias pernas, senão nós vamos sempre caminhar tropeçando. Nós vamos viver momentos positivos com momentos de grande depressão e não vamos saber evoluir dessas nossas crises. Eu concordo. Eu tenho conversado aqui, por exemplo, com professores e reitores aqui. Sem dúvida, é uma necessidade. O problema é que a solução via educação é uma solução de longo prazo, de 1, 2 gerações. Uma geração são 25 anos, né? Então, nós não podemos esperar. Até temos uma frase do nosso guru Keynes, né, que dizia: a longo prazo nós estaremos mortos, né? Então, a próxima geração vai se beneficiar? Eu não tenho certeza. Deixa eu, ainda mesmo nesse assunto, uma outra impressão que a gente tinha é que no governo passado, o Ministério da Justiça dedicava-se à política e à defesa da presidente, que parecia que não era exatamente uma atividade do Ministério da Justiça, né? E agora parece-me que nós temos um comportamento oposto do Ministério da Justiça. E como nós falamos da Procuradoria-Geral da República, né? Não deveria haver, então, deixa eu insistir um pouquinho nisso, um padrão de comportamento que seja diferente do que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se é a sua opinião, que é mais ou menos como se dizia: a cada dia, sua agonia. Mas as instituições não deveriam ter um padrão que fosse imune à crise, por exemplo? Na verdade, assim, toda atividade é sujeita a momentos de crise, a momentos que precisa tomar medidas de contingência. Isso seja dentro da nossa casa, seja dentro da presidência da República, né? Em algum momento você vai ter uma dificuldade, uma doença familiar, um problema de educação, qualquer situação, tudo que a gente vive, tudo é sujeito à crise. Não existe atividade imune. O que nós temos é que saber gerenciar a crise. E esse talvez seja o grande diferencial. Como vamos gerenciar isso? Como eu disse, nós somos instituições, todas as instituições públicas são compostas por seres humanos. E a partir do momento que nós temos seres humanos descomprometidos em alguns setores da sociedade, gerir essa crise pensando no bem coletivo é muito mais difícil, né? Normalmente, gerir a crise é tentar salvar o seu próprio. Então, volto a dizer, nós temos que dar o passo para construir uma base sólida. Para ter instrumentos eficazes de quando nós vivermos uma crise, se pensar na coletividade e não em resolver o seu problema pessoal. Eu acho que esse é ter ferramentas efetivas, porque afastar a crise, isso nunca, jamais, em qualquer sociedade vai existir, nas mais civilizadas, as menos civilizadas. Como você vai lidar com esse problema de forma mais positiva que nós temos que evoluir. Eu vivi alguns anos nos Estados Unidos e há uma comparação interessante, né, da sociedade deles com a nossa. É claro que existem as notícias e o noticiário da TV, dos jornais também, né, provoca bastante emoção e tal. Mas, de um modo geral, os cidadãos não ouvem falar das instituições. Por exemplo, se você perguntar para um americano médio o que o Federal Reserve, que é o Banco Central deles, está fazendo ou está preocupado, eles não sabem. E o que o Ministério da Justiça está fazendo? Ele não sabe também. E o Ministério das Relações Exteriores, ele está cuidando algo além de uma possibilidade, né, com a Coreia? Não. Ou seja, talvez a melhor situação fosse quando nós pudéssemos esquecer do governo. Mas no Brasil nós não podemos, né? Então, Tornê, quando é que nós vamos esquecer do governo?
Assim, são duas leituras. Eu acho que essa, de fato, é interessante quando você não sentir falta, quer dizer que está trabalhando da forma mais correta possível e, enfim, se atingir um nível de maturidade. Mas eu acho que também tem um outro fator, né, que é o aspecto cultural do povo americano, da própria politização ou falta de, né, do povo americano e não se interessar por essas causas e não se interessar até pelo aspecto global. Mas o ideal é que a gente possa chegar no hospital e ser atendido no momento certo. Que a gente possa chegar na escola e não ter nada caindo para reclamar com alguém, né? Então, de fato, se o Estado passasse em branco no sentido de não ser lembrado porque está fazendo tudo da forma mais correta possível, aí sim a gente estaria num nível de amadurecimento bastante alto. É verdade. Eu vou falar um pouquinho do Ministério Público. Também eu tenho a impressão, e é possível que eu não esteja certo, né, que o Ministério Público tem uma atividade discreta no nosso Estado. E bastante discreta. Essa impressão é correta? Ou há uma grande atividade do Ministério Público no nosso Estado, por exemplo? Assim, a nossa linha, a linha de atuação do Ministério Público não é fazer publicidade do seu trabalho. Claro. Nós, ao contrário de diversos órgãos estatais que têm vergas milionárias e até bilionárias para a própria propaganda institucional, o Ministério Público não atua nesse sentido. A quem ele responde, doutor Ané? A quem ele responde? Ele é completamente autônomo? Primeiro, o Ministério Público é a voz da sociedade. Então, ele é desculpe me interromper, ele é uma espécie de grande PROCON, algo assim? Não. Pode-se dizer Poderia que sim. se dizer? Pode-se dizer que sim, um PROCON. Ele fala em nome da sociedade. E as questões são políticas e econômicas de qualquer ordem? Jurídicas, né? Jurídicas. Principalmente jurídicas. Então, a atuação do Ministério Público é na persecução criminal, né, na defesa dos interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Essas são as duas grandes vertentes. Então, tudo que se tem de persecução criminal, a regra é que seja feita pelo Ministério Público, e na defesa de interesses como meio ambiente, saúde, educação, criança, adolescente, idosos, vulneráveis em geral, minorias, é o Ministério Público que atua. A possível descrição talvez seja por essa discrepância em relação a outros órgãos públicos que têm uma publicidade muito grande, ostensiva, em massa, e também porque a gente tem essa linha de não buscar holofotes, né? A outra situação, e que isso fique bem claro, é que essa descrição não significa em falta de ação, né? Nós temos exemplos, e posso dar exemplos aqui na nossa região de Lages. Eu não vou citar nem o aspecto nacional, muito menos o estadual. Eu estou falando da região de Lages. Okay. Foram algumas autoridades públicas do mais alto escalão afastadas dos seus cargos. Uma investigação aqui desta região culminou no afastamento do presidente da nossa Assembleia naquela oportunidade. Então, volto a citar exemplos nossos, aqui do nosso dia a dia. Tivemos isso na área da combate à corrupção. Então, nessa defesa da moralidade, já há, sim, uma atuação com resultados extremamente expressivos. Houve também aquele caso do executivo lagiano também, né? Exato. Não, esse é um dos exemplos. Esse é um dos exemplos. Sim. E assim tem outros, né? Não me cumpre aqui citar casos específicos, mas não é caso isolado, são vários reiterados em toda a região. Então, tem se atuado e bastante. Quais seriam, digamos assim, se é possível que a gente saiba, as principais atividades, ou, melhor dizendo, quais os principais focos de interesse do Ministério Público aqui? Seria a questão ambiental ou a questão da criança, que também temos situações terríveis aqui? Aliás, temos uma iniciativa nossa aqui da região, que é a Paternidade Responsável, mas ainda assim a situação da infância, na minha opinião, é uma situação catastrófica, né? Mas quais os principais focos do Ministério Público aqui na nossa região, doutor? Não há um foco específico. Não há um foco. Nós temos
nós somos aqui em Lages, especificamente Lages, são 14 promotores de justiça. Então, existe um promotor específico para a área da infância, um promotor específico para a defesa da moralidade administrativa, um para a área do meio ambiente, em torno de 5 promotores para a área criminal, e assim sucessivamente. É conforme a demanda, mas o foco ele é de forma generalizada na defesa da sociedade. Não há uma atuação assim, não, em massa voltada exclusivamente. Nós temos, claro, um plano de atuação, nós temos uma linha diretriz de atuação, mas não há assim, uma ordem de faça apenas isso e foque todas as suas forças ali. Entendo. E uma outra coisa que eu também gostaria de saber é o Ministério Público ele tem que ser provocado, ou seja, a sociedade tem que ir lá e apresentar uma queixa e um pedido, ou o Ministério Público age preventivamente, autonomamente, né, por sua decisão, por sua iniciativa. São duas maneiras de encarar, né? É como a justiça de um modo geral, né? Ela tem que reagir, né? Então alguém pede justiça e assim. Mas o Ministério Público tem a mesma postura? Não, o Ministério Público é autônomo diferente isso. E tem iniciativa. A gente atua das duas formas, tanto por provocação como por iniciativa própria. Entendo. Então, independentemente de alguém reclamar de uma determinada situação, se ela é constatada, a gente atua. Eu posso citar pela minha prática, né, na Promotoria do Meio Ambiente, nós tranquilamente temos várias linhas de atuação que são fruto de uma percepção própria da nossa equipe. Então, há necessidade de atuar em determinada área, em determinada atividade, nós iremos buscar instaurar o procedimento específico sem que ninguém tenha feito qualquer provocação. O nosso tempo está passando rápido, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu gostaria que a gente excluísse o ponto de vista econômico, porque eu falei extensamente de mercado e como a gente está vendo a situação da economia, né? Mas do ponto de vista social e político, como o senhor está vendo, para onde o Brasil está indo desse aspecto? Nós vamos melhorar, por exemplo, do ponto de vista político, ou depois de toda essa questão do Lava Jato, da Operação Lava Jato e do surgimento de uma pessoa do porte do juiz Moro, para onde nós estamos indo? Nós temos chance de melhorar efetivamente depois de toda essa confusão, esse terremoto que a gente vive hoje em dia? Eu acho que a esperança é a última que morre. É verdade, é verdade. Eu sou otimista que nós somos uma civilização em evolução. Eu acho que nós temos muito a aprender, a gente tem muito a aperfeiçoar, somos seres humanos imperfeitos, as instituições são um retrato fiel da sua sociedade, nenhuma instituição é melhor ou pior do que a sociedade que ela integra. Então, quando a gente fala de instituições frágeis, instituições corrompidas, nós estamos falando de uma sociedade frágil e de uma sociedade igualmente corrompida e corrompível. Os exemplos do dia a dia estão aí, né? A burla, a fila, o jeitinho, a vontade, né, de podendo receber uma vantagem. Buscar, então, o que me deixa assim, esperançoso é que nós temos, sim, um grande caminho para melhorar, né, para aprender com os erros do passado e tentar evoluir. Agora, não adianta de nada reconhecer os erros do passado e repetir erros, né? Errar é humano, repetir erro é burrice. Ou diabólico, né? E nós temos um outro problema, para encerrar o último comentário, é que nós brasileiros aprendemos sempre com muito atraso, né? Às vezes uma década, às vezes até mais que isso, né? E então, eu acho que nós deveríamos acelerar esse processo. Talvez a Lava Jato sirva a esse processo, né? Eu espero que sim. Toda espécie de amadurecimento, ela é positiva. Como eu disse, há poucos anos a gente não tinha essa legislação que hoje permite atuar de forma mais efetiva no combate aos crimes do colarinho branco. O que 10 anos para frente vão reservar para no panorama de melhoramento das instituições, de aperfeiçoamento do sistema jurídico? Eu acho que temos um bom caminho para melhorar. Agora, temos que colocar bons representantes para nos representar, temos saber que escolher e dar valor ao nosso voto, não trocá-lo, né, por uma dentadura, um par de óculos. Então, enfim, essa que é a situação.
Nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do Dr. René Cardoso Braga, que é o promotor de justiça responsável e chefe aqui do Ministério Público de Lages, e essa conversa foi extremamente produtiva e interessante, e, René, provavelmente nós vamos repetir essa conversa no futuro, né? Um pouco mais desses assuntos que são muito importantes. Nós convidamos o telespectador a rever esse programa e outros que desejem os programas anteriores. Basta ir ao YouTube e digitar Imagem TV e você terá todos os programas que já foram gravados aqui no nosso programa Economia na Rede. Obrigado e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!